Agora fala pro coleguinha do lado, que bom que você veio. Hoje tem muita coisa boa para você ouvir, tem muita coisa boa para você viver. Hoje é daqueles dias que Deus prepara que você não vai sair igual você entrou. E eu afirmo isso pelo Espírito, porque eu sei que Ele está aqui, eu sei que o Senhor se faz presente, eu sei que Ele vai fazer um grande mover no coração de muita gente aqui. Amém. E a pregação de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 34. Hoje é um culto especial. Seria o culto especial de julho, mas a gente adiou ele para dia 5 de agosto por causa das nossas cadeiras. Nós queríamos que as cadeiras já estivessem aqui quando esse culto especial acontecesse. Então está em 2 Crônicas, capítulo 34. Amém? Gostaria de saudar os visitantes antes, os pastores, todas as ovelhas. Bem-vindo, Vicente. Muito obrigada por vir, Samanta. Era para ter feito a visita, mas a pastora ficou sem carro. Mas eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. 2 Crônicas, só para situar antes da gente começar a leitura, vai falar de um rei chamado Josias. Na época dos reis, foram estabelecidos os reis, tiveram aproximadamente 40 reis. E desses 40, apenas 10 são considerados como aqueles que agradavam ao Senhor. E eu já começo a pregação antes de iniciar a palavra dizendo que são poucos os que conseguem agradar ao Senhor. Porque a maioria não se importa se agrada ou não a Deus. Mas se você está aqui hoje num dia de domingo, é porque você quer agradar ao Senhor com a sua presença no templo dele. Amém. Então que bom que você veio, porque o Senhor se agrada da tua presença. Só de você estar aqui, independente se tem muito pecado, se tem pouco pecado, se considera indigno, se não considera, você está no lugar certo, porque você quer agradar ao Senhor no dia de hoje. E em todos os dias da sua vida. Então, Josias foi um rei que agradou o Senhor. E nós vamos ver por que ele agradou ao Senhor nesse versículo, nesse capítulo 34, a partir do versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi. Repita comigo, fez o que era reto, e andou nos caminhos de Davi. Agora repete comigo, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. E aí eu também digo nesse início de pregação, que se você quer agradar ao Senhor, faça o que é reto diante dos olhos dele. Faça o que é correto. O mundo vai dizer, Raíssa, mas isso não tem nada a ver. Pastor, isso não tem nada a ver. Igreja, isso não tem nada a ver. O mundo inteiro faz. Mas você não. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque o seu norte e o seu alvo é Jesus. E você sabe para onde você vai. E você sabe onde você quer ir. E você vai escolher caminhos que agradem ao Senhor, que sejam retos diante dos olhos dele. E vai dizer no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens, e da escultura e da fundição. E eu vou parar um pouquinho aqui para dizer o seguinte, que não importa o quanto você seja jovem, Yasmin, Fernanda, os nossos visitantes, os meninos, não importa o quanto você seja jovem, comece ainda moço, comece a buscar o Senhor ainda moço. É melhor começar quando você ainda é muito jovem, assim é mais difícil que você se perca. E vai dizer aqui a palavra que ele estava no 8º ano do seu reinado.
deixa eu só situar vocês. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, amém? Depois de 8 anos, quando ele tinha 16, com 8 anos de reinado, ele começa a purificar Judá. E ele começa a purificar toda a cidade onde ele habitava. Isso com 16 anos de idade. Ele só tinha 8 anos de reinado. E nós vemos que ele começou a buscar o Senhor com 8 anos de idade. Com quantos anos será que você começou a buscar a Deus verdadeiramente? Será que essa busca tem continuado? Será que você tem buscado ao Senhor? Nós vemos 2 mistérios nesse versículo. O primeiro é que ele começa buscando sozinho. E o segundo, que depois que ele busca, ele acha a Deus. E aí ele começa a purificar Judá inteira. Às vezes, um avivamento começa em uma pessoa só. Uma mudança dentro de casa começa ou no cônjuge, no marido, ou na esposa. Mas quando ele busca ao Senhor, ele o encontra. E ele começa então a purificar tudo à volta dele. E as pessoas à volta dele. Porque quando você é transformado por Deus, você não é transformado sozinho. As pessoas à sua volta começam a se transformar. Essa é uma realidade. É por isso que a igreja existe. E aí vamos para o versículo 8. Mantenham a Bíblia aberta. Versículo 8 vai dizer o seguinte: e no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Diga: repararem a casa do Senhor. Repararem a casa do Senhor. Amém. Vai dizer assim: e vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem, diga: para consertarem, e para repararem, a casa. Até aí. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra. Diga: eles trabalhavam fielmente na obra. Até aí, os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. Já estou finalizando a parte de leitura, amém? E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá,
sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Amém? Amém. Irmãos, é um texto grande, mas foi preciso ler para entender. Josias é levantado quando o povo de Israel não se importava com as coisas de Deus. Eles se preocupavam em adorar outros deuses, eles se preocupavam em contar mentiras, eles não estavam preocupados em seguir a lei, a palavra do Senhor. Então havia uma grande corrupção entre o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Mas como eu disse, mesmo no meio da corrupção e das situações difíceis, Deus levanta alguém para fazer uma grande transformação. E essa transformação começa pelo próprio rei Josias, porque ele começa a buscar ao Senhor. E vai dizer a palavra que 8 anos depois do seu reinado, ele purifica o povo, purifica as cidades. E 10 anos depois disso, ou seja, 18 anos completos do seu reinado, ele decide restaurar a casa do Senhor. Tem transformações que a gente deseja que aconteçam na nossa igreja, mas começam primeiro em nós. Tem transformações que a gente quer que aconteçam na nossa casa, mas elas começam primeiro em nós. Isso é avivamento, e essa é a palavra que o Senhor quer que eu traga hoje sobre avivamento. E aqui nós vemos que o rei mandou que o sacerdote colhesse valores para reparar a casa do rei, para reparar a casa do Senhor. Essas cadeiras, infelizmente, não puderam ser compradas pela fé, amém? Foram também pela fé, porque a gente não tinha a quantia exata. Não, ainda estamos repondo, né, essa quantia. Mas essas cadeiras têm que ser compradas com dinheiro do homem, amém? Então aqui na palavra também vai dizer que eles precisaram recolher quantias para repararem a casa do Senhor. E assim foi feito lá naquela época. Só que diz a palavra que enquanto elas reparavam, enquanto os sacerdotes reparavam a casa do Senhor, foi achado a palavra do Senhor dentro do templo. Ela estava perdida, mas foi encontrada quando todos decidiram que era o momento de cuidar da casa do Senhor. Porque muitos de nós estamos mais preocupados com a nossa casa, com o almoço que deixamos em casa, com aquilo que ficou por fazer, e nos preocupamos pouco com a casa do Senhor. E vai dizer a palavra que os levitas, que eram responsáveis por servir na casa de Deus, sabe o que eles estavam fazendo? Trabalhando como porteiros. Eles estavam trabalhando como serventes de obra. E talvez Deus esteja te chamando para sair da sua posição só um pouquinho e começar a colocar as mãos para trabalhar. Sai da sua posição um pouquinho e começa a trabalhar para o Senhor da forma como Ele gostaria que você fizesse. Porque esses homens não estavam preocupados com o título, eles estavam preocupados com a reparação do templo. E nós, neste momento, estamos vivendo uma reparação. Este culto é de ação de graças. Este culto é de ação de graças porque nós conseguimos adquirir as cadeiras novas. E no culto passado eu falava que nós pegamos uma igreja que tinha cadeiras de plástico. E nós vamos entregar para o Senhor com cadeiras acolchoadas de ferro, com cortina, de repente um templo novo, um lugar novo. E quando eu escrevi essa mensagem, o Senhor falou grandemente sobre avivamento. E o que Ele quis dizer para a igreja é o seguinte, que avivamento, para pessoas já na fé muito desenvolvidas, avivamento significa o despertar de novo. Avivamento significa o quê? Despertar de novo. E vai dizer ainda o dicionário que avivamento significa tornar-se mais vivo, animar, tornar-se mais ativo, como fogo, como brasa. É o despertar. Isso é avivamento. E Deus está dizendo para a Arca que está começando um avivamento. E esse avivamento é um despertar para o novo que Ele tem para a igreja. Porque a gente não vive só no mesmo ciclo. Deus, Ele faz com que nós vivamos coisas novas. E nesse momento a gente começa a viver um avivamento dentro da igreja.
Avivamento vem sido pregado há tempos, mas nem todas as igrejas vêm vivendo avivamento no mesmo período. Só que a Arca está vivendo neste tempo. Um despertar para as coisas do Senhor. Um arrependimento real. Porque aqui vai mostrar que o avivamento começa com um buscar. E com um arrependimento real. Porque aqui vai dizer que este rei, ele chora pelos filhos de Israel. Ele chora pela igreja que não estava sendo cuidada, que havia sido saqueada. Nós sabemos que hoje ainda tem pastores que saqueiam a igreja, tirando dos fiéis, colocando no bolso. Mas nós sabemos também que tem igrejas comprometidas com o reino dos céus. E essa é uma igreja comprometida com o reino dos céus. Em que a gente usa aquilo que o Senhor nos dá para melhorar a casa dele e o templo dele. Avivamento começa dentro de você. E já está começando, porque a igreja está vivendo isso. Nós despertamos para tornar uma igreja melhor, não só fisicamente, mas espiritualmente. Vai dizer aqui ainda que avivamento é uma nova consciência mediante a presença do Espírito Santo. Tem a ver com despertar, com obediência, com arrependimento profundo, com despertar para novos sentimentos e esforços dos servos na casa do Senhor. Como eu disse, o avivamento começa em você, começa na sua casa, começa nas pessoas ao seu redor e é um processo. Irmãos, quando ele começou a buscar o Senhor, ele tinha 8 anos de reinado. E quando ele foi fazer um avivamento, ou seja, uma restauração na casa do Senhor, havia 18 anos de reinado, 10 anos entre uma coisa e outra. Porque é um processo, o avivamento é um processo, e nós começamos nessa igreja um avivamento. E nós buscaremos que esse avivamento, nós iremos buscar para que esse avivamento seja real e todos possamos sentir esse avivamento, esse novo enchimento do Espírito Santo. Porque já chega de continuar na igreja da mesma forma. Já chega de seguir os mesmos padrões. Deus quer falar com você de uma forma direta. Deus quer que você converse com Ele quando você chega em casa, mesmo cansado, mesmo sem querer. Deus quer que você tenha um relacionamento de plenitude com o teu marido, com a tua esposa. Deus quer que você tenha um bom relacionamento com os seus filhos, entre amigos, entre membros da igreja. Por isso, vamos buscar. Hoje é Santa Ceia, é dia de buscar e de purificação, para a gente sair daqui cheios do Espírito Santo. E eu gostaria só de deixar, para finalizar essa pregação, uma passagem em Neemias, não precisa abrir, mas enquanto eu falava, escrevia sobre Josias, Deus também me deu uma mensagem em Neemias, para dizer que avivamentos só precisam de uma pessoa para se iniciar. São pessoas que têm coragem de olhar para uma situação e dizer: eu não desejo que essa situação permaneça assim. De chorar pelo povo, de pedir ao Senhor piedade pela nação. Deus quer que você seja essa pessoa que começa um avivamento dentro do seu trabalho, por exemplo. Para isso Ele precisa só da tua coragem, das tuas orações, dos teus pedidos pelos teus irmãos, porque a maioria ora por si mesmo e é muito fácil orar por si mesmo. É muito fácil pedir por um milagre o tempo todo. Mas e pedir pelos seus irmãos, e pedir pela tua igreja? Então o avivamento ele tem que começar em alguém. Que ele comece em você e dentro de você. A palavra que vai dizer em Neemias, que eles restauraram, capítulo 8, vai dizer que eles também restauraram o templo de Jerusalém, mas em um tempo diferente, amém? Porque avivamentos, eles vêm em tempos diferentes. Quando existe uma crise muito séria, Deus levanta pessoas para promover o avivamento, um despertar. E aqui vai dizer no capítulo 8, que Esdras e Neemias, Esdras era o sacerdote da época e Neemias estava propondo essa reconstrução desse templo e desse lugar. E vai dizer a palavra que ele ajuntou uma grande quantidade de homens, de pessoas na praça. E Esdras então começou a ler o livro, a palavra do Senhor. E vai dizer que Esdras trouxe a lei perante a congregação. E ele começou a ler essa palavra.
E no versículo 8 vai dizer que leram o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ou seja, eles liam perante a congregação e eles faziam com que aquela congregação entendesse o que eles estavam dizendo, o que estava na palavra. E vai dizer assim no versículo 9, que Neemias e o sacerdote Esdras começaram a ensinar o povo e disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra. Você precisa ouvir a palavra e sentir que a palavra move você, irmão e irmã. Porque se ela não estiver movendo você, você não está vivendo o avivamento. Você está acostumado a ler a palavra, mas não está acostumado a viver a transformação que a palavra pode fazer na sua vida. E aqui diz: não choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diz aí para a pessoa do seu lado: a alegria do Senhor é a vossa força. E diz aqui que toda a palavra, então, todo o povo parou de se entristecer, porque era um dia consagrado ao Senhor. E hoje é um dia consagrado ao Senhor. E sabe qual é a parte mais importante desse dia? A palavra. A palavra de Deus. É ela que vai promover o seu avivamento. É ela que vai mostrar os seus pecados. É a palavra de Deus que vai te convencer, juntamente com o Espírito, daquilo que você precisa mudar e se purificar. Porque depois de se purificar e de mudar, você vai estar apto para despertar as pessoas ao teu redor. E isso é avivamento. Então não saia daqui do mesmo jeito. Hoje é um culto consagrado a Deus, é um dia consagrado ao Senhor. É um dia em que Ele mostra que pessoas buscaram a Ele e buscaram pela congregação, buscaram por um povo. E elas alcançaram o Senhor. E elas puderam fazer grandes coisas, como a restauração de um templo. Começa em alguém, mas termina em todo mundo. Começa em alguém, mas todo mundo se esforça para fazer aquilo ser real. E hoje é a nossa primeira galinhada. E as cadeiras, todos se esforçaram. Mesmo aqueles que disseram: Raíssa, mas eu só dei R$1 de oferta. O teu R$1 foi colhido do mesmo jeito que aquele que doou R$100. Porque Deus sabe que era aquilo que você podia. E esse R$1 está investido na cadeira. E vai estar investido em outras obras que a igreja vai fazer. Então permita que o avivamento, o despertar, o ânimo comece em você. Mas que você contagie muitas outras pessoas para que elas juntas possam fazer verdadeiros milagres nos lugares por onde elas passarem. Amém? Amém.